um pouco de receio de quando os meus alunos, as crianças da aldeia for para fora, devido a muito a questão do preconceito, do racismo. Isso tudo é um pouco difícil para nós indígenas lidar lá fora, porque a gente vem de uma cultura, de uma criação diferente. A gente já aprende a se comportar de uma forma diferente. Então, querendo ou não, lá fora a gente é visto um pouco como, por muitos, né? Não é todos, a gente se vê um pouco como estranhos, né? A terra Piaçaguera está situada no litoral sul de São Paulo e ocupa 2.774 hectares do município de Peruíbe. Após a homologação da terra em 2016 pelo governo, parte do território foi ocupada por poceiros. Nos anos 2000, um projeto de um porto quase foi implantado na área. Em 2017, um projeto de um complexo termoelétrico foi suspenso pela Justiça. O povo Tupi, Guarani e Andeva sofre com a falta de infraestrutura adequada para o saneamento básico, a saúde e a educação nas aldeias. Nós temos muitas ameaças, né, da exploração imobiliária dos dois lados, né? Tanto Itanhaém quanto Peruíbe. Os munícipes falam que somos um empecilho de crescimento para a cidade, porque é a única mata maior de restinga que tem aqui entre uma cidade e outra, bem na divisa. Então a gente ainda tem muito disso, porque é perto da praia. Teve o Porto Brasil, que foi uma pressão muito grande também, que trouxe querendo esse território para fazer um porto. A mineração que explorava esse território, que assim eles passam pela rodovia e vê ali um verde, né, uma floresta verde, mas dentro desse território ele está muito ferido. E aí eles ainda se consideram donos. E aí sempre eles fazem reintegração de posse, e a gente sempre tem que estar mandando, e o pessoal aí, né, o Ministério Público e outras organizações nos ajudando a se defender. Nosso povo é um povo guerreiro, de muita força, já não é de hoje. Nunca a gente conseguiu nada de mão beijada, sempre foi com muita luta. Hoje nós vamos aprender sobre a nossa terra. Vamos ver todo mundo aqui onde a gente está. Nós estamos bem aqui, ó, na lagoa. Consegue enxergar aqui? Não. Aqui, ó, bem aqui, ó. Na minha casa. E a minha casa também. A sua casa, todas as nossas casas estão aqui, tá bom? Aqui minha casa. É aí, bem longeão. Nossa! Nhanderecoa é aonde a gente mora. E é Nhanderecoa. Nhandé. Erecoa. Então aqui é onde moramos, tá bom? Então, em todo lugar aqui, ó, temos aquelas plantas que falamos, o caraguatá. Que é bom para
para tosse, para febre. Então, aqui nessa região aqui, a gente temos essas plantas, né? E o goiuatã. O caraguatá é bom para caraguatá. É jucuá. Jucuá, quando fica tossindo muito, né? Então fala jucuá. Isso. Então é isso, tá, criança? Sou Benedito José, professor de Educação Básica 1, aqui no município de Peruíbe. Vou falar para vocês um pouco do meu início aqui no município, que foi para minha felicidade dentro de uma escola indígena. Era um processo de municipalização do ensino, em que algumas escolas do estado foram municipalizadas e aquela foi uma. Então, dentro da lei, do que foi previsto, tinha que ser um professor concursado e não tinha esse critério aí de ser professor indígena, não era um concurso específico, concurso público geral, então tinha que ser o que passou no concurso. Como eu fui aprovado, eu fui para lá. As escolas indígenas se deu por conta de uma luta muito grande dos mais velhos, né? Dos antigos, que muitos nem existem mais, já se foram. A nossa escola, ela é uma escola de educação infantil até o 9º ano. Os professores e funcionários são todos indígenas. A nossa escola, nós temos 3 professores. Tenho 2 professores formados em pedagogia, tem um que está fazendo matemática, eu sou formada em letras e pedagogia e já atuei em sala de aula durante muitos anos. Há 2 anos eu estou como COI e as salas são multisseriadas, educação infantil, 1º, 2º, 3º e 4º ano, e de 5º ao 9º ano, tudo junto. Está se construindo uma escola diferenciada, porque nós temos ainda, né, guardiões da floresta, assim como os Tupi-Guarani, os Guarani, que fazem parte hoje do território, né, do estado de São Paulo, os Krenak, Caingangue, que estão numa retomada principalmente da língua mãe, né, que se perdeu muito. A língua é muito importante, porém aqui na aldeia Piaçaguera, nós temos poucos falantes, né, da língua. Então, o professor indígena ele precisa ter esse critério de ser bilíngue, porque senão ele não dá conta de fazer essa recuperação. A gente vai juntando, um quebra-cabeça, a gente vai trabalhando com as crianças as frases, os animais, alguns cumprimentos, e a gente vai batendo nisso, e com isso a gente consegue avançar em muita coisa. Que houvesse uma educação diferenciada como suporte de trazer a língua de volta, de trazer as práticas de volta e fortalecer isso sem deixar, né, de usufruir das coisas que tem no mundo de hoje também, que é a tecnologia e outras coisas que, querendo ou não, cada vez mais avançam nas comunidades indígenas. O meu propósito ali era um só, era alfabetizar, ensinar as crianças, né, a ler, a escrever, produzir texto, resolver situações, problemas. E isso, na nossa formação, a gente tem que, para trabalhar essas coisas, tem que trabalhar a cultura local, a identidade das famílias, né? Isso para mim foi um grande desafio, porque eu não tinha vivência dentro de escola indígena. Eu não tinha conhecimento de cultura indígena, de dança, de tradição mesmo. O que a gente tem é uma coisa muito genérica que é vista em livros. E a gente sabe que os indígenas não é um grupo só, são vários, então cada um tem sua identidade. Isso eu aprendi ali. Porém, tem outras coisas também. Tem o artesanato, que tem família que faz, tem algumas famílias que não fazem. Tem, vai para o mato, o que é um cipó, o que é uma timbopeva, o que é uma taquara, qual a época certa de colher, como colher, o que fazer, como fazer para não terminar, não ter mais. Tudo isso faz parte da nossa cultura. Era um grupo só. Então era um grupo só, de 1ª série à 4ª série. Então, olha, 2 grandes desafios, né? Você trabalhar com uma cultura que você não conhece, que tem que valorizar aquela cultura, tem que mostrar a importância dela e dentro de uma sala que tinha que alfabetizar e produzir textos já. Nós, os professores, a gente luta para isso, porém não é fácil.
Por quê? Não é fácil por conta do nosso material didático, da nossa cultura. Eu procurava chamar os pais das crianças para vir ali na escola ensinar o nome de um instrumento, ensinar a fazer uma flauta, ensinar a fazer um arco. Então as famílias vinham até a sala de aula e ensinavam para as crianças para ter essa experiência prática, uma forma de valorizar a cultura. Sim, os pais sempre estão presentes junto com a gente, tanto no planejamento como nas tarefas. A escola é aberta, né? Os pais podem entrar a hora que eles quiserem dentro da sala de aula, acompanhar uma aula, dar sugestões. A gente sempre está aberto a isso. A gente não fica fechado naquela, como lá fora, né? Que é aquele quadradinho, um atrás do outro. Aqui não. Aqui eles dão aula aqui fora, vão até a praia, uma aula de ciências. Ensinar as crianças também a nossa cultura, a nossa língua, a valorização da terra, por que somos diferentes, qual é a nossa diferença, não somos melhores e nem piores que ninguém, apenas temos a nossa cultura, né? E a nossa língua tradicional, que é o Tupi-Guarani. Então, esse é o nosso trabalho na escola, ajudar junto com os pais, que a comunidade também sempre está junto conosco, para tanto ajudar na escola como em casa, na língua, na cultura, fortalecimento. Então essa base é muito importante para que os professores indígenas hoje trabalhem nessa linha, né, de fazer, né, de forma mais eficaz o fortalecimento da sua própria identidade. As aulas são planejadas assim, porque a criança fica muito ocioso dentro da sala de aula e cansa também, né? Então uma aula de ciências nada mais do que você explorar o nosso território. Olha, o nosso território é amplo. Eu vejo, né, a necessidade de ter essa formação específica, que é intercultural, que é bilíngue, dentro desses critérios, para justamente trazer essa preservação do professor indígena como protagonista. Porque o que eu pude, né, presenciar na época que eu me formei, foi que esses professores que ingressaram, eles não tinham esses critérios que eram exigidos, para que preservasse a própria cultura, que trouxesse bagagem como educador para trazer esse fortalecimento. Não é a realidade de todas as comunidades. É lógico que algumas preservam a língua, mas não têm as práticas. Outros preservam as práticas, mas não têm mais a língua. Então o professor indígena, ele veio para trazer esse suporte. Então automaticamente ele precisa ter esse critério, né, de ter essa bagagem. Ele vai fazer uma formação específica, mas ele precisa trazer essa devolutiva como educador para incentivar os jovens, as crianças, a não deixarem de falar a sua língua e também não deixar de praticar, né, as suas danças, os seus ritos, os seus artesanatos e tudo que envolve esse fortalecimento da cultura indígena. Então, quando você faz uma formação específica, né, intercultural e diferenciada, você tem esse foco, né, porque é a nossa voz ali construindo para que traga essa devolutiva para as comunidades indígenas. Teve a formação intercultural lá no comecinho, em 2003, que foram 80 professores na época que entraram, que conseguiram. De lá para cá não teve nenhuma formação, né, intercultural. Nós estamos batalhando para sair um outro curso agora, porém não vai contemplar todos os professores que estão em sala de aula. E muitos já foram, como nós aqui, procuramos a faculdade para formação, até para a gente conseguir acompanhar o currículo do Estado e outras coisas mais. Então o professor, ele é constante, não tem, o nosso horário não é cumprir as 5 horas de aula, pegar a mochila e ir embora. Muitas vezes a gente fica o dia inteiro, quando tem algum evento cultural a gente fica muito tempo aqui. Quando tem uma roda de conversa à noite em volta da fogueira, nós ficamos juntos também. Então nós encaramos a tecnologia e tudo que entra, né, dessa forma, como forma de aprendizado. Então a gente está trazendo essas ferramentas para que as crianças entendam que eles podem fortalecer quem eles são, a língua, a cultura e todo o seu, né, toda a sua identidade fortalecida, sem deixar de ter um celular que hoje está na mão de todo mundo, né? Nos tablets, nos televisores. Então, assim, de que forma fazer o uso mais consciente e de forma mais menos prejudicial possível? Porque a gente sabe que a internet hoje, né, é uma ferramenta muito perigosa. Isso facilitou muito a comunicação com os outros povos, com os outros parentes, que a gente chama de parente. Eu acho que nesse ponto ajudou bastante e ajuda bastante. A gente ensina eles que eles têm que usar a tecnologia a favor deles, né? Como fazer esse processo? Então a gente está utilizando tudo isso, ao invés de deixar eles curiosos, para eles sozinhos, né, fazer esse encontro com esses perigos que tem, a gente insere na educação para que eles possam já aprender, né, de que forma usar isso e de que forma eu posso utilizar.
Nós temos a sala, temos o prédio, né, que precisa de reforma, temos uma sala que é destinada para a sala de informática, porém nós não temos os equipamentos de informática. A aldeia indígena do Bananal mesmo, onde eu trabalhei, é cercada de pedras, morro, e ao em volta são fazendas. Então as terras boas que eram para cultivar não fazem parte da aldeia. Então o que sobra hoje para o indígena é uma terra que já é improdutiva. Então como que você vai cobrar, né, ou querer que os índios que plantem, cultivem na terra, se a própria terra não tem essa estrutura? Então o maior patrimônio que eles têm hoje, que os indígenas têm hoje mesmo, é isso, é patrimônio cultural. Tratam o índio, na verdade, como uma forma muito pejorativa, nossa cultura, né, que é preguiçoso, que não trabalha, e não é isso. É o modo de vida do indígena que é diferente, é a simplicidade, não é a acumulação de patrimônio como nós vivemos, né? Aqui, por exemplo, o território aqui é arenoso. Como que vai plantar aqui e cultivar alguma coisa? Planta uma vez, nasce, depois tem que tratar aquela terra. E como você vai plantar muito, você não vai cuidar do meio ambiente, né? Então eles têm que ter a preservação, né, da fauna, da flora. Então esse trabalho que eu vejo aqui, que eu conheço aqui, mostrar a cultura, mostrar a dança, eu vejo que é a melhor forma que tem de preservação e valorização da cultura indígena. É uma forma de sobrevivência, né? Não vamos dizer que não é um espetáculo, na verdade, aquilo. Quando você vai apresentar uma dança, você vai resgatar a sua cultura, vai buscar a sua origem. Então é muito comum, fora da aldeia, as pessoas criticarem, mas ele é índio, ele está de carro, ele tem celular, não é índio. É índio. Ainda hoje o livro didático, o material didático, vê o índio de uma forma estereotipada, não mostra os diversos grupos que tem, as diversas etnias que tem, as diversas línguas que tem. Então isso é importante também, que a escola regular, né, precisa trabalhar a identidade indígena também com o não indígena. Uma das coisas assim que eu senti bastante dificuldade em trabalhar foi a questão de danças na época. Porque a dança indígena é muito bonita, é importante, faz parte da identidade indígena tudo. Uma igreja tinha um espaço físico que tinha as orações e tudo, e aquilo limitava um pouco essa expressão, que é a dança, né? Quando uma criança não queria, o pai não deixava, a gente não dançava. E tinha situação assim de criança que eu via, que estava querendo dançar, querendo fazer, e ficava bem quietinha, eu via só, sabe, a perninha mexendo, o pezinho mexendo. Quando eu pedia para as crianças cantarem músicas que elas conheciam, músicas indígenas, uma das músicas que elas mais cantavam era uma música da igreja. Então a igreja pegava um louvor, né, traduzia, passava para a língua indígena e as crianças aprendiam ali. Então também era uma forma até de conquistar, né? Conquistar os indígenas a partir da linguagem dele, do que tinha de comum. Esse é um corinho, vou cantar. Pode cantar? Se o indígena ele não quer seguir a religião indígena, ele tem todo o direito, como qualquer pessoa tem. Tcherecoto painho peonhon, tcherecoto painho peonhon, tche atanhon de jareconuampo, tcherecoto painho peonhon. Em Guarani, no português, né, que precisa transmitir no português, diz assim. O que a gente trabalha é o seguinte, a importância da identidade dele, do indígena, para ele se reconhecer, se valorizar e andar com cabeça erguida sendo indígena. A vida é Jesus. A vida é Jesus.
eu vou morar lá no céu, porque a vida é Jesus. Obrigado. Aqui, especificamente, eram os mesmos Tupinambá, Tupiniquins, que eram aqui o povo litorâneo, né? Até porque o nosso povo era povo nômade. Então, assim, era quilômetros e quilômetros caminhando. E aí eles chamavam aqui de Piaçaguera, porque aqui era uma passagem onde eles paravam, tinha alimento, né? Tinha ali o mar. É importante que se faça essa desintrusão, né? Até para tirar os poceiros de boa fé, os poceiros de má fé, para a gente retomar e reflorestar e para o povo ver que nós estamos aqui para melhorar, não para piorar o ambiente, né? Não só para os nossos filhos e netos, para toda a população no entorno. Então hoje a demarcação serve para isso, para a gente se estabilizar no local e preservar aquele ambiente, né? Para que ele não seja desmatado, destruído. Nós indígenas não temos a mesma visão de terra como os não indígenas têm. A gente tem a terra como sagrada, né? Como nossa mãe, é aqui que a gente vive. Muita gente pergunta pra gente, pra que vocês querem terra? Pra que vocês querem na beira da praia? Se a terra, vocês falam que a terra é improdutiva e tal. Mas a gente quer proteger. Olha só como agora, como nossa terra se encontra, como era antes. A foto que eu tenho da minha casa, quando eu vim pra cá, não tinha uma árvore, era tudo rasteirinho. Dava para você via todas as casas que tinha aqui. Então, depois de anos, a gente conseguiu que, né, voltasse tudo, as árvores nativas, os pássaros, os animais já estão percorrendo a área. Aqui a gente não caça, a gente não tem estilingue, as crianças não fazem armadilha, não fazem arapuca, exatamente para eles voltarem, né? Estão voltando tucano, papagaio. Então, são coisas que a gente vai ensinando para as crianças a importância de não desmatar. Hoje temos 12 aldeias. Então, para que não saia construindo um monte de escola por conta de estrutura e de muita coisa, foram feitas salas de extensão, que chamamos de sala vinculada. Então, existe uma escola mãe, que é na Piaçaguera, e salas que são vinculadas a ela. Essa da aldeia Tabaçu, é uma delas. As crianças prestam tanta atenção no que a gente fala em sala de aula, que eles acabam brigando com os pais. Se derrubar uma árvore, por exemplo, se mexer numa árvore, eles já correm contar, meu pai cortou uma árvore, meu pai fez isso, e eles mesmos falam, não pode fazer isso, não pode matar passarinho. Eles sabem que a gente fala muito isso por conta da preservação mesmo, né? Porque quando a gente veio para cá não tinha nada, e agora está tudo ressurgindo. Muitos professores regaçaram as mangas e foram encarar uma faculdade, como eu, como outros aqui. Agora tem algumas bolsas para professores que querem mesmo fazer a faculdade, tem muitos que querem, outros estão um pouquinho assim, outros também moram muito longe da cidade, tem que andar quilômetros a pé, a condução, é toda uma problemática. Vocês viram aqui como que é a estrada. Eu chegava na pista 00:30 da faculdade, eu entrava esse caminho muitas vezes a pé, até a minha casa. Mas o Estado já foi claro, os professores têm que ter formação, senão não vão continuar. Então, as escolas indígenas que têm ensino médio, que não tem o professor indígena formado, no meu caso eu sou formada em língua portuguesa, eu poderia dar aula em língua portuguesa, porém não tem um professor de química, de física, de outros segmentos não tem. Porque nós temos aí mais de 280, né, povos diferentes hoje que se auto-reconheceram. E o governo não dá conta, né? As organizações não dão conta de entender cada uma, porque cada uma tem sua língua, sua especificidade. Então ainda é um processo ainda de construção. Os nossos direitos não são desde 88, né? O movimento indígena já vem lutando há muito tempo. É o que eu sempre falo que, até para as nossas crianças, que muitos já não existem mais, já lutaram tanto, brigaram tanto. Claro que nós tivemos várias conquistas, mas muitos já se foram. Então, até por conta desses que já se foram, que a gente permanece firme.
Eu sempre falo também que cansa muito, a gente sempre tem que provar que nós somos capazes de frequentar, de cursar uma faculdade. É difícil, não é fácil, ainda mais para a gente sempre tem que provar alguma coisa para alguém. E isso cansa muito, esse preconceito em saber que somos indígenas, já falam logo, eles vão chegar ali e já vão desistir. E não sei como as pessoas ainda pensam isso com tanta luta dos povos indígenas, né? Não digo quando se junta todos, é bonito de ver, todos reunidos nas lutas que tem em Brasília, quando se reúne todas as etnias, nos movimentos. Então, isso é bonito de ver que quando a gente se reúne e vai para a luta, não por um só povo, é por todos os povos, né? Do país. Então, isso é o movimento indígena.